Bienvenidos. Sejam bem-vindos. Bueno, creo que ya vamos a Bom, eu empezar. acho que vamos começar já. Se quiserem, podem botar o seu nome e organização no chat. Novamente, bom dia. Obrigado por estarem aqui conosco nesta série de seminários web do TUMI e Bus Mission. Vamos apresentar hoje os modelos estratégicos de planejamento de frotas e também de carregadores no México e vamos contar com a presença da entidade gestora de Pasto, na Colômbia, que contará sua experiência com o planejamento da eletrificação do transporte público da cidade. Seguinte slide. Hoje nós temos interpretação disponível tanto em espanhol quanto em português. Para escolher o seu idioma, por favor, cliquem no íconezinho do Zoom e se tiverem alguma pergunta ou problema, por favor, escrevam no chat. Nós vamos gravar esta sessão e ela estará disponível para todos posteriormente. Esta apresentação é realizada em colaboração com Transformers Eduardo Tumi, em nome do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, implementado pela GIZ, pelo ICCT, que é membro dessa coalizão, junto com C40 Cidades, ICCT, ITDP e CLEI. Seguinte slide. O seminário de hoje, o webinário de hoje, será apresentado por Rodrigo Iepes Sevilha, gerente da Avante, que é a entidade gestora do Sistema Estratégico de Transporte Público da cidade de Pasto. Rodrigo é advogado da Universidade de Rosário, em Bogotá, na Colômbia, especialista em direito tributário e direito administrativo pela mesma universidade. Também está conosco Fernando Paz, diretor adjunto da WRI da Colômbia, Angélica Mazorra, gerente técnica da WRI do México, engenheira civil, com mestrado em transporte da Universidade Nacional da Colômbia, Rafael Munhoz, especialista em transporte da WRI México, engenheiro civil da Universidade Nacional da Colômbia, com mestrado em Sistema de Transportes da Universidade Técnica de Vinich. E eu sou Lídia Henderson, associada de Pesquisa Global de Mobilidade Elétrica do Instituto de Recursos Mundiais, ou WRI. A agenda de hoje inclui uma breve apresentação e introdução do projeto TUMI, seguida de uma apresentação de Avante Pasto na Colômbia e depois por uma discussão técnica da ferramenta. Teremos tempos para perguntas e respostas no final das apresentações. Em qualquer momento, escrevam as perguntas para os nossos apresentadores no chat. Seguinte slide. A missão TUMI e Bus Mission está trabalhando com 7 sócios globais que foram mencionados anteriormente para avançar drasticamente na adoção de ônibus elétricos nas principais cidades do sul global. O programa trabalha em estreita colaboração com Deep Dive, 21 cidades, e a escala massiva de pelo menos 500 cidades adicionais para facilitar a mudança em grande escala. A Associação Global e Local oferecerão às cidades participantes uma assistência técnica direta para superar as barreiras de adoção de ônibus elétricos. Essas atividades facilitarão a adoção de mais de 100 mil ônibus elétricos até 2025, o que terá como decorrência uma economia de mais de 500 megatons de dióxido de carbono durante a vida útil dos ônibus.
Tumi Inbas City Networks, dirigida por ICLEI e o IDP, é uma rede de aprendizagem de cidades através da rede. Os membros se beneficiam do conhecimento e dos recursos compartilhados relacionados com a transição para frotas de ônibus elétricos, que incluem capacitações exclusivas, troca entre pares, etc. Este mapa muestra Este mapa mostra as cidades Deep Dive. As cidades estão localizadas no México, na Colômbia, no Brasil, na África do Sul, no Quênia, Uganda, na Índia, Indonésia e Vietnã. Os sócios do TUMI estão desenvolvendo um plano de transformação personalizada para cada cidade de imersão profunda, ou Deep Dive. Este mapa mostra as cidades do City Network. Muitas das cidades cobrem as mesmas regiões das cidades Deep Dive. Esperamos continuar ou começar a trabalhar com a sua cidade. Para ter mais informações sobre como participar no City Network ou no programa, por favor, escrevam no chat ou entrem em contato com o organizador do webinário depois do evento. Seguinte slide. Nós esperamos que vocês aproveitem esta sessão e agora eu gostaria de apresentar Fernando Paes, diretor da WRI da Colômbia. Do WRI. Vocês estão me ouvindo? Muito obrigado, Lídia. Bom, muito bom dia para todos e todas aqui presentes. Agradecemos que vocês tenham se unido a este espaço. Principalmente um dos objetivos que nós temos no âmbito do desenvolvimento desses projetos é compartilhar as aprendizagens e mostrar que já a mudança para a transição para os veículos de emissões zero é possível. Hoje, na agenda global, o assunto da transição para a eletromobilidade está no primeiro nível, principalmente porque o transporte é um dos principais emissões de gases de efeito estufa e outros contaminadores que têm incidência nas mudanças climáticas. O setor do transporte é uma das principais fontes de emissões e de maior crescimento, com um aumento projetado de 70% até 2050. Então, a preocupação de trabalhar sobre como ter melhores condições do transporte público para reduzir as emissões nesse sentido e conseguir, assim, impactos que sejam positivos para a saúde, pela redução de contaminantes do ar, mas também pela redução dos gases de efeito estufa, coloca o tema em primeiro plano. Quando falamos de eletromobilidade, não falamos só sobre o transporte público, também falamos de veículos leves, transportes de carga. O nosso trabalho nos últimos tempos esteve focado em poder trabalhar nas cidades para a transformação de veículos e revolucionar o transporte público. Na América Latina, a maior parte da população depende do transporte público. Estima-se que 170 milhões de habitantes, 200 deles usam diariamente o transporte público, e a região também tem o maior uso de ônibus per capita do mundo. E, mesmo assim, o transporte, com os avanços que teve, ainda não consegue suprir as necessidades. Existe outra questão importante a considerar no âmbito destas conversas, e existe um interesse de fazer esta transição para veículos com emissão zero. Deve ser levado em conta que o transporte público está em crise, e dentro dessa crise que nós temos hoje no transporte público, também surge a oportunidade de conseguir uma transformação importante ou reimaginar o transporte público em termos de políticas públicas, em programas de financiamento, fortalecimento institucional e modelos de negócios, melhor infraestrutura para transporte, serviços e qualidade, e, não menos importante do que isso, a tecnologia do veículo. Essa tecnologia veicular entra dentro desta conversa de como incluir a eletromobilidade e, como mencionava muito corretamente a Lídia, exige que para esse processo sejam levados em conta grandes elementos para os processos de planejamento que
mantenham um vínculo entre o veículo, mas também as baterias, infraestrutura de carga e aspectos técnicos e financeiros. Durante todo esse processo no qual nós estivemos trabalhando, nós aprendemos, e eu acho que também eliminamos mitos a respeito do que implica a mudança em direção à frota elétrica, porque os elementos são mais caros, e estudando que tão verdade é isso e como pode ser eliminado esse elemento de que é considerado uma barreira, a questão da resistência à mudança, como a tecnologia vai evoluindo, mas também como é necessário ver o que nós mencionávamos dos aspectos financeiros e institucionais que estão relacionados com modelos de contratação, políticas públicas e institucionalidade preparada para isso. Nesse sentido, nós estivemos trabalhando, e no caso da Colômbia, e nós, por exemplo, está na vanguarda da eletrificação dos ônibus elétricos, liderado principalmente por cidades como Bogotá, Medellín e Cali, e tiveram essas primeiras experiências. Bogotá hoje é uma cidade em que espera-se ter operações de quase imediato prazo, 1.600 veículos elétricos. Também conversamos com o Ministério dos Transportes para ter um foco importante nas cidades intermediárias, porque, apesar de que seja verdade que tem pouco impacto nas emissões, quando observamos isso de maneira coletiva, pode ter um impacto importante. Além disso, a possibilidade de que nessas cidades intermediárias conseguir o impacto em comunidades mais vulneráveis por conta do conflito armado, mas também com uma liderança importante por parte de mulheres. Outra questão é que nessas cidades médias da Colômbia o transporte público está em desenvolvimento, mas também identificamos que temos cidades com capacidades técnicas e sociais e exigem maior apoio. Quando revisamos mais a frota das cidades médias da Colômbia, encontramos que 90% dos veículos têm tecnologia o Euro 2, outro tanto Euro 4, e é importante nessa renovação de frota conseguir que nos próximos anos possa se ter uma transformação importante para veículos elétricos. Nas cidades médias da Colômbia, trabalhamos com Monteria, Pasto e Valledupar para explorar essas oportunidades de eletrificação das suas frotas e encontramos muitos desafios. No âmbito da crise de transporte, uma baixa demanda, é claro, porque está em recuperação, mas continua sendo um ponto importante. O transporte informal é uma questão que deve se prestar muita atenção, mas também elementos importantes para a operação do transporte, como a confiabilidade da rede elétrica, que é fundamental nisso. No âmbito da cooperação, o PAC do projeto Acelerando os Ônibus Elétricos, trabalhamos com a cidade de Pasto, que está com o Rodrigo Chepes e a sua equipe, estivemos explorando a possibilidade de levar uma frota para lá, e existe um avanço importante na cidade que compartilhamos a experiência hoje, o que nos permite ter dados que nos proporcionem maior confiança e certificação né, que apoie essa mudança. Pasto mostrou um grande interesse nesse projeto, realizou atividades de comunicação e vinculação para que atores-chave se comprometam com esse processo, ou sejam engajados nele. Estamos num processo muito importante, tanto no México quanto na Colômbia, o que nos permitiu desenvolver modelos que compartilharemos com vocês hoje, para que cada vez tenhamos mais elementos que permitam fazer essa mudança e demonstrar cada vez mais que é possível. Vão sendo quebradas essas barreiras de conhecimento, de financiamento e também poder mostrar que os impactos em matéria ambiental, em matéria de saúde e economia são importantes quando estamos falando de transição para frotas elétricas no transporte público. Com isso, eu termino a minha parte, esperando que tenhamos uma sessão muito produtiva, que as experiências e os aprendizados que compartilharemos hoje sirvam de fato para continuar avançando neste processo de transição para veículos de emissão zero. Muito obrigado. Muito obrigado, Fer. Eu gostaria de convidar agora a equipe da Avante. Se você pode mudar o slide. Agora teremos Rodrigo Yepes, ou Yepes.
Rodrigo, eu te convido a que você ligue a sua câmera, o seu microfone e comece a sua apresentação. Muito bom dia para todos os participantes. Quero agradecer inicialmente aos organizadores desta palestra, deste webinário. Eu sou o Rodrigo Yepes, sou o gerente da Avante, que é a gestora para a implementação de um novo esquema de transporte público na cidade de Pasto, que está localizada no sul ocidental da Colômbia, a 80 quilômetros da fronteira com o Equador. As agências gestoras são entidades que a política pública prevê na Colômbia como dinamizadores do investimento público para melhorar o transporte e fazer o acompanhamento técnico para o setor transportador no tocante a que a prestação do serviço é realizada por empresas particulares, privadas, no caso de Passos, por 4 empresas de transporte que integram uma frota de cerca de 420 ônibus, segundo o desenho do novo sistema. Vamos contar um pouco a experiência que tivemos neste processo de modernizar o esquema de transporte público, que foi unido a essa possibilidade através do acompanhamento do Ministério de Transporte e da WRI de explorar a exploração ou o rumo para tecnologias menos contaminantes para a frota que atende a cidade de Pasto. Eu gostaria de começar falando sobre os desafios para o transporte público da cidade. A primeira coisa, aí Fernando mencionava isso, para começar, nós temos um setor que foi um dos mais afetados pela pandemia e que hoje está numa etapa de reativação, mas que ainda está longe dos números de demanda e, portanto, de renda por tarifa que tinha antes da pandemia. Isso pressupõe um desafio muito importante, dado a projeção econômica e a capacidade de fazer investimentos, esse processo que todos tivemos que viver no mundo. Além disso, a ideia de ter transporte com tecnologia menos contaminante e tomar a transporte elétrico tem um grande impacto numa cidade como Pasto, que é uma cidade muito antiga. Em 2038, vai cumprir 500 anos, tem um centro histórico comum com as cidades da colônia espanhola, que é feita com a quadrícula, e ruas que foram sendo ampliadas a partir desse desenho dessa época, de tipo tabuleiro de xadrez. Mas, além do impacto real da carga contaminadora que o transporte público possa ter, existe um impacto muito importante na qualidade de vida dos usuários e também das pessoas que transitam pelo espaço público, consumidoras das emissões dos ônibus atuais, que todos usam tecnologia diesel. Talvez a maior crítica da cidade seja para o transporte público, que eles chamam ônibus chaminés, porque se sente muito proximamente o impacto que a tecnologia diesel tem. E sempre foi um sonho passar para tecnologias que permitissem respirar um ar melhor. Então, aparecem os desafios. Primeiro foi encontrar parceiros públicos e privados para começar este processo, entendendo que uma coisa é ter um sonho e outra coisa é torná-lo realidade. Entre essas duas coisas, deve-se ter um projeto estruturado e nós precisamos encontrar parceiros para estruturar projetos. Neste caso, encontramos inicialmente 2 através do Ministério dos Transportes. Nós tivemos acesso à convocação com o WRI, que foi um aliado importante, um parceiro importante no desenho do que poderia ser a implementação da frota elétrica do transporte público de Pasto. Um pouco depois vou contar qual é o momento em que estamos, mas o desafio atual é gerar um projeto piloto
de implementação em uma rota inicial de transporte público da cidade para poder iniciar esse caminho já concretamente no ciclo das, das das administrações públicas, que aí termina em 2022 a nossa, e que deixamos nós estruturados os estudos, mas também a implementação para que o processo tenha continuidade e tenha menos risco de ser interrompido por mudanças políticas ou dos turnos da administração pública. O terceiro desafio que nós observamos é gerar um modelo de negócios para o financiamento e a operação dos ônibus elétricos. Para isso é muito importante entender que as cidades intermediárias ou médias têm uma realidade talvez não só técnica ou econômica, mas no âmbito normativo no qual é oferecido o transporte, que obriga a fazer modelos particulares e que entendem essas características particulares. Ou seja, a receita que serve na Colômbia para Bogotá, Cali ou Medellín não serve para uma cidade como Pasto ou Neiva. Esse é um desafio muito importante de ser entendido pelas administrações locais e também por parte do governo nacional na política pública. Por exemplo, porque nas cidades médias não existem contratos de concessão, operação de 15 ou 20 anos, como acontece nas, digamos, maiores cidades do país, que têm sistemas massivos e, portanto, isso significa diferenças no modelo financeiro, na projeção de renda, na distribuição dos riscos e em diversos fatores fundamentais para estruturar a possibilidade da operação. Então, um desafio importante é poder fazer uma receita que sirva para os esquemas das cidades médias. Aí também existe um processo muito importante de pedagogia cidadã, de explicar a cidade, tudo isso, de explicar uma coisa que nós dizíamos quando estávamos nesse processo: implementar transporte ou frota elétrica no transporte público implica projetar um esquema de operações, praticamente desenhar um modelo completo integral. Não é quando uma pessoa comum vai numa concessionária e compra um carro ou uma moto e leva para sua casa, ou quando uma pessoa vai a uma concessionária e compra um carro elétrico e leva para sua casa. No caso do transporte público, isso implica outros fatores de investimentos, de modelo financeiro, de distribuição do risco, de esquemas de recarga, de articulação dos atores do negócio, que são complexos, mas que devem ser levados em conta e realizados. E nisso o desafio inicial também se reflete no fortalecimento institucional, ou seja, que as cidades deixem capacidade instalada nesses processos. Acredito que o trabalho que tivemos com o WRI foi valioso nesse sentido, em que foram feitos estudos e pesquisas junto com o pessoal técnico e a equipe da cidade, o que permite compartilhar e apropriar experiências que servirão à cidade na tomada de decisões e no processo que venham a futuro. O estudo, pesquisa que conseguimos fazer com o WRE é um estudo de pré-viabilidade ou fatibilidade que tem resultados financeiros e técnicos muito financeiros, o que nos permite ter um panorama muito mais claro para a cidade. Agora há pouco eu comentei que o sistema para a cidade de Pasto está previsto em prestar o serviço com 420 ônibus, distribuídos em 25 rotas que integram a rede de rotas da cidade. Um resultado, por exemplo, muito valioso para a cidade é que, depois de analisar as suas condições particulares, Pasto fica a 2.500 metros acima do nível do mar, numa região montanhosa no meio do Cordilheira dos Andes, com condições geográficas que não são homogêneas, com áreas de muitas encostas ou outras áreas planas, outros declives e outros não.
E o fato de ter esse estudo nos permite agora poder chegar à conclusão de que das 25 rotas que integram o sistema de pasto, foram encontrados que 5 têm um alto potencial, 5 com um potencial médio e 15 que, com a tecnologia disponível atualmente, ainda não têm suficiente potencial para poder empreender essa transição, o que quer dizer que hoje temos um horizonte real próximo de eletrificação em 10 rotas das 25 da cidade. Isso já é um cenário de ganho a respeito da tomada de decisões e também perante a expectativa da cidade, perante essa exigência da população por fazer essa transição. Então, ter ferramentas para poder dizer qual é o panorama real perante essa possibilidade, o que implicaria que dos 420 ônibus exista uma potencial demanda atual de 153 ônibus, o que também estabelece um horizonte que para a cidade é valioso, com as rotas identificadas, qual poderia ser, onde estariam os pontos ou como poderiam ser aproveitadas as áreas de estacionamento que a cidade construiu com investimento público, que são 4 pontos de terminais de estacionamento que poderiam ser usados e poder encontrar que todas essas vantagens poderiam ser aproveitadas. Então, já temos um ganho que para a cidade do Pasto serviu e acredito que para a cidade que empreender esta análise servirá muito para ter um horizonte real e saber onde colocar o foco. Depois continuamos no processo que quisemos fazer um primeiro teste, uma primeira prova no terreno, fazendo a administração com possíveis atores do setor, conseguimos trazer um ônibus elétricos em condições semelhantes às que seriam prestados pelos os que trabalhariam ou circulariam em Pasto, ônibus de 8 ou 9 metros, e que fizessem testes nas rotas da cidade e que coletassem informações e comparassem com as que tínhamos inicialmente no estudo, o que nos permitiu não só ter mais informações, mas também gerar uma maior expectativa dos atores locais, da comunidade, da prefeitura, dos vereadores da cidade, o que nos permite também gerar uma maior expectativa perante este processo, ou de cara a este processo. Daqui deveríamos continuar, no ponto em que estamos agora, para evoluir o estudo, as informações que nós temos, já para o estudo de viabilidade ou factibilidade, que nos permita ter um insumo técnico do que seria esta implementação para a cidade de Pasto. Também seguimos na procura de parceiros, tivemos reuniões com alguns fornecedores ou distribuidores da cadeia do setor elétrico do país. Existem alguns interessados. Acreditamos que o setor elétrico é muito importante, porque, além de estar na cadeia de distribuição de energia, tem o músculo financeiro para poder empreender este tipo de projetos. Vimos experiências em que distribuidores elétricos foram fundamentais no fornecimento ou na aquisição de rotas, como aconteceu em Cali, o que isso deve ser levado a uma receita que sirva um esquema de operação em uma cidade média que, ao contrário de Cali, não tem um contrato de concessão, mas opera por licenças de operação. Esse talvez seja o desafio, mas existe interesse no setor elétrico e essa também é uma boa notícia para as possibilidades que possam ser implementadas. Já estamos assinando um acordo de confidencialidade com uma grande empresa do setor elétrico para começar a troca de informações que nos permitirá a possibilidade de construir um esquema que tenha viabilidade técnica e jurídica. E esse é um dos desafios mais importantes, porque depois de resolvido a questão técnica, estamos em um bom caminho para resolver isso, podem aparecer fórmulas ou atores que resolvam a questão financeira. É muito importante resolver a questão jurídica de qual seria o modelo de aquisição de entrega de operações da frota e como
poderia este esquema ser projetado? Acho que aqui temos um desafio importante e é no qual nós queremos focar. Se esse ponto avançar como nós queremos chegar à implementação e operação de um plano piloto que basicamente consistiria na eletrificação de uma primeira rota no esquema da cidade de Pasto, esquema por 15 ônibus. É uma rota estratégica que vai do sul até o norte, incluindo a região universitária, e que esperaremos seria o piloto que esta administração, até o final de 2023, aspira a deixar em andamento. Bom, aqui vemos uma imagem do ônibus que teve fazendo os testes na cidade, essa uma foto numa das avenidas da cidade, e que podemos dizer é que foi um exercício satisfatório, nos permitiu mensurar o desempenho na rota piloto, ou seja, na rota que nós esperamos implementar nos 15 ônibus que estivemos fazendo testes, e foi possível mensurar o desempenho elétrico do sistema e na topografia do município, o que permitiu comparar resultados de consumo elétrico em comparação com o que tinha sido visto nos estudos de viabilidade, reconhecer a tecnologia e seus padrões e avaliar o tipo de veículo e a sua adaptação para a infraestrutura e as características próprias da cidade. Acho que isso também é um avanço que pode ser considerado positivo. Seguinte slide. Finalmente, eu gostaria de compartilhar 4 conclusões ou reflexões, na verdade, que nós trabalhamos com a equipe sobre esta questão, que são as seguintes. A primeira é que existe vontade política clara para iniciar a implementação de tecnologia elétrica, ou seja, acho que esta é um ponto que os cidadãos de hoje, todos, veem com bons olhos, com interesse, e praticamente demandam, exigem que nós avancemos nesse sentido, e a mesma coisa acontece com as autoridades e com as pessoas encarregadas das tomadas de decisão. Ou seja, existem forças alinhadas para avançar nesse sentido. O segundo ponto é que é necessário continuar afinando, melhorando, otimizando as políticas nacionais que permitam financiar a transição tecnológica. Na Colômbia, foi promulgada uma lei em 2019, Lei 1964, relacionada com o transporte elétrico, que inclui fomentos para o transporte elétrico, e é necessário avançar na implementação dessa lei. O governo atual criou um Fundo Nacional de Ascensão Tecnológica, que foi criado como ferramenta, mas ainda não tem alocado recursos, uma alocação de recursos, e é muito importante que sejam alocados recursos para que possa ser um fundo que tomara sirva para cofinanciar, em associação com as cidades, os processos de investimento nesse sentido, ou com os atores que intervierem na implementação deste tipo de soluções. Ou seja, aí já temos a ferramenta legal, jurídica, existem ferramentas institucionais e temos que avançar alimentando estas ferramentas para poder precisamente progredir. A mesma coisa acontece com esquemas de financiamento, não só em alocar recursos, mas também entender como são os atores nos esquemas das cidades médias, que, como dissemos antes, são diferentes dos sistemas massivos. Esta é precisamente a terceira conclusão, que a operação nas cidades médias diferem em termos jurídicos, a sua estruturação dos transportes de massa. Então, temos duas opções: ou homologar as condições normativas em que os sistemas operam e que as cidades médias comecem a funcionar com contratos de concessão, como operam as grandes cidades, poderia ser uma opção. A segunda opção seria que a política nacional entenda a diferença que fez reorganizar o transporte das empresas médias das cidades médias, mas que gere ferramentas para que a evolução possa se adaptar a esta realidade. E a última conclusão, no caso da Colômbia,
que eu poderia compartilhar é que todos sabemos que acaba de ser eleito um novo governo nacional. Por constituição política, esse governo nacional deve criar um plano nacional de desenvolvimento que se reflete, no final, numa lei de plano nacional de desenvolvimento. Esses primeiros 6 meses do governo, entre agosto deste ano e fevereiro do ano que vem, será construído esse plano de desenvolvimento que será aprovado em fevereiro de 2023, ao que se podem fazer modificações normativas e podem ser incluídos instrumentos úteis de política pública e com força de lei. E, portanto, também vemos que existe uma oportunidade de ouro para o caso colombiano para poder alinhar algumas coisas e corrigir algumas áreas cinzentas que existem na normativa colombiana que possa se traduzir em verdadeiros estímulos para cidades médias. Seguinte slide, por favor. Acho que com isso terminamos estas reflexões que tínhamos para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Muchas gracias, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Se alguém tem alguma pergunta para o Rodrigo, por favor, escrevam no chat. E agora eu gostaria de apresentar a Angélica Massorra e o nosso colega Munhoz. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos falar, então, sobre uma ferramenta de planejamento que precisamente apoia o que o Rodrigo dizia, sobre a primeira etapa em que estamos em contato com o projeto de prefactibilidade. Eu gostaria de começar um pouco de contexto relacionado com a mobilidade elétrica. O Fernando já falou no início sobre as estatísticas importantes, mas lembrar novamente o desafio que nós temos hoje, o risco de continuar. Espera-se que em 2050 um pouco mais de 2,5 bilhões de pessoas entrem ou cheguem às cidades e, com isso, são geradas diversas externalidades e uma delas, nós falamos, tem a ver com que 1 de cada 5 mortes é provocada pela contaminação, pela poluição. Vemos que as mais afetadas são as que usam o transporte público, e o transporte é o segundo setor que mais contribui para emissões de efeito estufa. Mas também sempre existem oportunidades para a mudança. Nós temos diversas opções. A primeira é claramente promover uma mudança de comportamento para que os usuários, os cidadãos, voltem para o transporte público urbano. Também para os modos ativos, ou bicicleta, ou caminhar. E, evidentemente, seguinte slide, por favor. E outras das opções que nós temos é a eletromobilidade, em termos da renovação tecnológica. Então, nós já falamos sobre eletromobilidade, mas o que é isso? A eletromobilidade ou mobilidade elétrica se refere aos sistemas de transporte que incorporam veículos cuja principal fonte de propulsão é elétrica, como o Fernando mencionou. A mobilidade elétrica não é só para o transporte público, também pode ser para veículos, carros ou para bicicletas, por exemplo. No entanto, nós vamos nos focar no transporte público. É uma das alternativas tecnológicas que nós temos. Então, o que se procura é reduzir as emissões contaminantes do setor do transporte e que ganha força no transporte urbano de passageiros ou no transporte público. Seguinte slide. Dentro do contexto da mobilidade elétrica, vemos que ela está nesta teoria da mudança para evitar, mudar e melhorar. Evitar o uso de modos de transporte não sustentáveis, mudar para que as pessoas transitem em transporte urbano público e não motorizado e melhorar através da renovação tecnológica. E essa mobilidade elétrica está enquadrada em um sistema, como o Fernando mencionou. Não se trata só de pensar nos veículos, existem outros elementos, como as baterias, infraestruturas de cargas, que estão relacionadas com a administração dessa mobilidade elétrica. E a mobilidade elétrica está dentro desses sistemas que têm restrições
no que se refere a emissões de energia sustentável, e tanto que nós falamos com emissões reduzidas, um acesso mais equitativo, a melhora da qualidade de vida, sempre pensando num sistema. E para fechar essa parte de contexto, eu gostaria de deixar dois casos importantes sobre os quais nós refletimos profundamente nos espaços que nós fizemos, que tem a ver a importância do enfoque em estrutura, operação com perspectiva de gênero e inclusão social e financiamento dos sistemas além da tecnologia do veículo. Os sistemas de transporte operados por ônibus elétricos devem ser planejados a partir das características e limitações técnicas e as recomendações de operações dos fabricantes. Como o Rodrigo comentava, não é ir comprar um carro numa concessionária. Seguinte. E já pensamos com esse modelo estratégico que nós estamos apresentando na cidade de Pasto. O modelo é um modelo que nos permite fazer um dimensionamento operacional de consumo energético. Quais ferramentas esse modelo gera? Um desenho operacional, de acordo com o cumprimento do serviço estabelecido previamente e o consumo energético do ônibus, uma identificação de rotas potenciais a serem eletrificadas, um dimensionamento dos equipamentos de carga, número de carregadores, frequência de recarga por ônibus, perfil de consumo elétrico dos pontos de carga. Esse modelo não inclui uma análise ou proposta de reestruturação de rotas, não é uma ferramenta de programação para vender unidades. Para começar a mostrar como o modelo funciona, existem dois supostos que nós usamos e que são importantes e levamos em conta, que o primeiro é o tipo de veículos. Tipo que nós estamos analisando do veículo elétrico a bateria, com as características necessárias para operar em cada uma das cidades. Cada vez que estamos aplicando esse modelo, dependendo da característica do ônibus, para que possa suprir as características da cidade. Em termos de infraestrutura, é onde nós temos dois pontos importantes. O primeiro é que o modelo trabalha com um sistema de carga condutiva, ou seja, a carga é feita através de uma conexão física entre a rede elétrica e o veículo, com a método de tomada ou plug-in, e trabalha numa estratégia de recarga noturna e noturna, ou seja, a recarga noturna é complementada com eventos de recargas planejadas durante o dia. A infraestrutura, o lugar em que será incluída a infraestrutura, são estacionamentos que também servem como depósitos, etc. Aqui vemos como este processo, a metodologia que nós estamos colocando, em primeiro lugar, os insumos que temos que ter, são as condições físicas de cada rota, longitude, a pendente ou a inclinação, distância dos estacionamentos, dimensionamento do serviço de frota por rota, curva de consumo energético. Isso é muito importante porque normalmente não temos essa informação e é como o Rodrigo dizia, atualmente Pasto está fazendo esses testes para verificar qual seria o consumo energético na cidade, porque no momento foi simplesmente o modelo e características do ônibus elétricos escolhidos dependendo da cidade. Com esses 4 grandes insumos, começamos um processo de alocação inicial de frota aos serviços, fazemos uma estimativa de consumo do remanescente energético por ônibus ao longo do dia, o que nos permite identificar quais são as rotas potenciais e quais não. É importante levar em conta que essa é uma decisão temporária e depende muito do mercado elétrico que será usado. Temos a alocação de espaços de recarga por ônibus, fazemos a identificação de períodos de operação por ônibus e vemos a necessidade de recarga da frota elétrica. Aqui vemos um exemplo, então, como nós desenvolvemos esse exercício. Cada uma das linhas que vocês veem corresponde a um ônibus. Temos diferentes informações desse ônibus, encontramos que cada ônibus em sua rota operando diversos períodos. Temos M é a distância percorrida pelo ônibus vazio. No início, por exemplo, em que a rota ou o ônibus está guardado em um pátio longe onde a rota começa,
precisa de um percurso até começar o seu trabalho, e R são os períodos de recarga. Como pode ver nesse exercício, temos uma recarga uma gestão de carga diurna e noturna, ambos em pátio. Seguinte. Isso nos permite ter um exercício de como a bateria vai sendo usada ao longo do dia. Então, com todos os insumos que eu mencionei anteriormente, o que nós conseguimos foi ver como a bateria ia se gastando ao longo do dia e se era necessário levar o ônibus para o pátio para fazer a recarga. O tempo de espera em pátio, o que acontece é que são rotas de longo percurso, que percorrem a cidade inteira, então é importante ter essa opção dentro da operação de ter recargas durante o dia. Em cidades maiores, como temos diferentes configurações de rotas, em que existem rotas menores, sim, é possível gerar que somente as recargas sejam durante a noite, mas em cidades médias, nós percebemos que é importante ter essa estratégia de recarga diurna para conseguir que sim seja possível eletrificar a rota. E geralmente sim é possível, dadas as condições de operação que existem. É importante levar em conta que as condições em que nós estamos fazendo esse modelo, como dizia muito corretamente o Rodrigo, no modelo de pré-fatibilidade ou pré-viabilidade, estamos já no ano 7, levando em conta que no ano 8 da recarga deveria se passar para outra situação. Esses resultados fazem parte da parte técnica que nos permite identificar todas essas ferramentas e todos os resultados que eu mencionei anteriormente, mas nós aqui também vemos esse esquema. A primeira parte temos esse modelo otimizado de operação de carga, e a segunda é entender os benefícios das rotas em diferentes campos, não só no que se refere a diferentes critérios técnicos, mas também em critérios quantitativos e qualitativos, critérios ambientais das rotas, políticos, critérios de gênero, de inclusão social, por exemplo, e critérios financeiros em termos do número de passageiros que usa essa rota. Misturamos esses dois critérios e temos com isso geramos uma etapa de implementação com prioridade de rota e nos permite ver em que etapa poderia ser implementada cada rota, número de ônibus e número de carregadores e a demanda energética total e horário. Aqui vemos um exemplo dos resultados que nós podemos obter. Como dizia, podemos estimar o número de ônibus que precisamos. Na parte de cima, podemos ver o potencial que teria de carga ao longo do dia. Eu dizia, esse é um exemplo em que se vê exemplos de cargas diurnas e noturnas e o número de carregadores que seriam necessários ter nos pátios nos diversos períodos de carga. E para que serve tudo isso? Isso também nos serve como insumo para fazer as análises financeiras, no caso de análises relacionadas com o custo total de propriedade dos ônibus elétricos e que nos permita tomar decisões. Essa é uma informação que nós transmitimos do modelo, o que nos permite fazer uma estimativa dos custos de capital, que se chamam CAPEX, e os custos operacionais em termos de combustível ou do uso da eletricidade dos ônibus. Aqui vemos um exemplo em que é possível comparar esse consumo total, custo total de propriedade em 15 anos para um ônibus a diesel e ônibus elétricos, em que podemos observar os diversos custos que nós temos em CAPEX, em OPEX e em manutenção dos ônibus. É importante aqui lembrar que, mesmo que o investimento seja maior, como podemos ver 2,5 vezes, o custo de manutenção do ônibus em OPEX é menor, assim como também o consumo ou valor do que se refere ao consumo elétrico. Seguinte slide. Muito obrigado. Deixo vocês com o Rafael Munhoz, que vai falar sobre Pasto. Já como última parte do nosso webinar, eu gostaria de apresentar um pouco de como nós aplicamos esta metodologia que a Angélica acaba de apresentar no caso específico da cidade de Pasto. Bom, um pouco retomando o que o Rodrigo contou, Pasto fica na região andina,
da Colômbia, 2.527 metros acima do nível do mar, tem 490 mil habitantes e uma topografia, em sua maioria, montanhosa. A temperatura vai dos 9 aos 20 graus centígrados e, portanto, é uma cidade que não exige ar-condicionado. E é importante porque pediram para revisar esses dados de topografia e de temperatura, porque eles são aspectos que temos que considerar na análise, porque vão modificar o consumo e a autonomia dos nossos veículos. Muito bem. A cidade de Pasto tem 25 rotas, com uma frota de cerca de 420 veículos, dos quais tem 380 operacionais e o resto são frota de reserva. Tem 4 pátios que estão na periferia e 2 nas áreas urbanas, e estão por fazer as primeiras atualizações de frotas. Tem 163 unidades que devem ser substituídas antes de 2026, pela idade que tem, e 114 que já têm 20 anos e deveriam ser retirados da operação. É uma operação que está marcada pelos setores de montanha, em que são edificados ladeiras superiores aos 5%. Como fizemos junto com a Avante, que foi um excelente parceiro nesse processo, recebemos informação da cidade relacionada com o produto e fizemos uma moderação dos consumos energéticos, fizemos análise da pré-seleção de rotas e o uso ou não da ar-condicionado, e, portanto, fizemos uma pré-seleção técnica de rotas e priorizamos rotas de curta distância até o pátio e também rutas que tivessem o menor declive para poder mensurar a autonomia do veículo. Aqui usamos o modelo que foi apresentado pela Angélica e, junto com os critérios não técnicos, como a questão do gênero, inclusão social e questões financeiras, como os passageiros de cada rota, nós entregamos uma priorização de rotas por etapas. Eis alguns resultados das 15 rotas totais, encontramos 3 com alto potencial, o que significa que, depois de verificar esse procedimento de carga e descarga ao longo do dia, são rotas que, com a mesma frota, mas com esquemas de cargas diurnas e noturnas, podem operar da mesma maneira. Não precisamos de mais veículos, precisamos do mesmo número de veículos para poder cobrir a rota. E digamos que a rota que, pelo momento, ainda não pode ser eletrificada é que, por sua distância ou revisando o modelo estratégico, percebemos que exige mais número de ônibus para poder operar. Além de que os ônibus são um pouco mais caros, também deveríamos fazer um aumento da frota para suprir a operação no momento diurno. Então, esperamos que, com o avanço da tecnologia, surjam ônibus com maior capacidade de bateria e, assim, seja possível fazer a operação a futuro. À direita, podemos ver o consumo em quilowatts ao longo do dia. É importante destacar que nós indagamos sobre os picos de ônibus de uso da rede elétrica para evitar fazer recarga nesses horários e priorizando as recargas depois das 9 da noite. E na parte de baixo, podem ver um cálculo do número de carregadores simultâneos que estão conectados à rede. Normalmente, se tem um valor de referência de um carregador a cada 2 veículos. Nesse caso, não é exatamente o mesmo, mas é bastante próximo. E, finalmente, tivemos em uma primeira etapa de mais ou menos 72 veículos, em que o organismo gestor, como o Rodrigo comentou, quer começar com 15 veículos em uma das rotas escolhidas para esta primeira etapa. Seguinte slide. Um pouco das conclusões. Em primeiro lugar, é importante revisar que o veículo seja compatível com os requisitos da rota e de operação. Tem a ver com o declive nas rotas, se ter ou não ter ar-condicionado pode tornar factível ou não que a tecnologia atual, determinadas rotas, possam operar com elétricos, por exemplo. Essas condições influirão no rendimento do ar-condicionado, que pode afetar até 10% no consumo da bateria
ao longo da operação e o declive, se existe um maior consumo quando temos declives significativos. É, não queremos avisar que essa tecnologia, o tipo de vídeo que se tem pensado, não limite a operação da rota que quer ser eletrificada. Por isso, é necessário fazer um modelo para que, quando os ônibus venham, possamos manter o mesmo serviço que era coberto anteriormente com ônibus diesel. Também se recomenda definir nas licitações requisitos mínimos de autonomia para diminuir as cargas diurnas. Sabemos os operadores, as cargas diurnas vão implicar uma questão logística muito mais complexa que se só tivessem que recarregar à noite. Evitar a recarga em períodos de máxima demanda da rede energética. Isso aplica para cidades em todas as regiões, onde existe um preço diferencial de energia por hora e tem custos menor para as horas que tem menos exigência da rede elétrica. Então, a maneira de melhorar e diminuir esses custos de operação. E, finalmente, a recomendação importante em termos de revisar e garantir que o veículo escolhido seja compatível com a operação, apesar de já existem modelos e ferramentas mais específicas para a programação. Então, não é recomendável usar já para entregar esquemas de operação pormenorizados para os nossos operadores. Com isso, eu termino a nossa parte. Estamos meio em cima da hora, mas aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, estamos prontos para respondê-las. Muito obrigado. Muchas gracias, Rafa, y a todos. Muito obrigado, Rafa, e a Quedan todos. pocos minutos para Só preguntas. temos poucos minutos para algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta para a equipe do WRI do México e da Colômbia. É possível aplicar essa ferramenta em outros contextos, por exemplo, em outros países da América Latina? Oi, Lídia. Muito obrigado. É claro que sim, a ferramenta... Estão me ouvindo? Sí. Sim. A ferramenta pode ser usada em qualquer cidade, a ferramenta é flexível. O importante é ter os insumos específicos para cada caso. Muchas gracias, Angélica. Muito obrigado, Angélica. Bueno, si hay Bom, preguntas, se respuestas, alguém tiver alguma outra pergunta, pode entrar em contato conosco em qualquer momento. Novamente, muito obrigado por terem assistido. Temos a gravação da apresentação que compartilharemos com o grupo todo e também preparamos uma breve pesquisa que só demora 4 minutos, que será enviada depois deste seminário, deste webinário. Então, agradecemos novamente a sua participação e que tenham um muito bom dia. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado. Gracias a todos. Muchas gracias, un buen día. Muito obrigado, bom dia. Gracias a todos. Muito obrigado a todos.